Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui o desabafo de uma eleitora de Ciro Gomes que está circulando forte nos grupos de WhatsApp e eu quero trazer porque a posição de Ciro Gomes nesse segundo turno tem sido alvo de algumas críticas, de outros elogios e é normal que num processo como esse, com muitas pessoas assim apreensivas, emocionadas, enfim, com que muitos têm opiniões às vezes muito duras em relação à posição de Ciro Gomes. Eu quero trazer a opinião de uma pessoa que particularmente recebi o áudio aqui, achei que tem pontos interessantíssimos, eu quero compartilhá-lo com vocês, mas antes eu quero pedir aquela ajuda. Nós alcançamos aqui 91 mil inscritos, muito obrigado a todos, e quem não tiver inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, o joinha. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, eu quero colocar aqui então o áudio que eu recebi no WhatsApp, e claro, ele está circulando por aí. Eu fui atrás da primeira pessoa que eu recebi o áudio. Ela recebeu de uma outra pessoa, que recebeu de uma outra, enfim. Então, sendo muito sincero, não sei quem que é a autora do áudio, então vou preservar, digamos assim, a identidade, até porque eu de fato não sei, mas como caiu nas redes sociais, eu quero compartilhar com vocês aqui porque tem coisas interessantes. E eu quero destacar que quando a gente compartilha um conteúdo desse, não quer dizer que a gente concorde com tudo o que aconteceu, que a campanha não cometeu erros. Teve os erros da campanha, do próprio Ciro, né, do partido, e todo mundo tem uma parcela de erro nesse processo todo. Mas a gente vai fazer depois uma live, um estudo mais aprofundado do que pode ter acontecido, analisar o contexto, porque mesmo se tivesse acertado tudo, era simples quebrar a polarização? Não era simples, mas eu gostei do desabafo dela aqui e quero trazer para vocês. É um áudio, portanto, eu vou colocar aqui no outro telefone que eu tenho, próximo do meu microfone, e vocês vão acompanhando. E quem quiser receber esse áudio, é só me mandar uma mensagem no Telegram. Eu vou deixar o link aqui do grupo do Politizando, eu quero até dar uma reativada nesse grupo, ser mais participativo, eu também participar mais por lá. Então entre nesse grupo, porque lá vai ser um espaço, eu acho, interessante daqui para frente. Então quem quiser esse áudio, lá no Telegram do Politizando. Vamos lá então para o áudio aqui. Bom, boa tarde a todos. Sobre o comentário do colega aí, eu gostaria de dizer que eu discordo. Eu discordo porque eu acho que as pessoas estão fazendo uma certa confusão, tá, em misturar o Ciro cidadão com o Ciro político, né? E eu acho que a militância do Ciro é uma militância bastante inteligente para ter capacidade de separar esses dois personagens, né? Porque uma coisa é o Ciro cidadão comum, pagador de seus impostos, pai de família, avô, né? Professor de direito, advogado, né? Palestrante. Outra coisa é o Ciro político, candidato a presidente da República, né? Que tem lá o seu poder de influência no seu estado e teve tanto poder de influência política na mente de muita gente aqui da nossa militância. Então, assim, não dá para a gente misturar as duas coisas, porque são situações diferentes, tá certo? Então, assim, o Ciro político está correto na sua posição de não subir em palanque, de não fazer militância de forma como se fosse uma micareta, porque isso para mim é micareta, né? Isso, por exemplo, que a Simone Tebet está fazendo, para mim é micareta. Mas ela está no direito dela de fazer, até porque ela não foi vítima, né, da campanha draconiana, suja, baixa, né, cruel, que foi feita contra o Ciro. Ela não foi vítima dessa mesma campanha de desidratação, de desqualificação, de voto útil, sabe, de destruição mesmo política. Ela não foi vítima disso. Então é muito confortável para ela estar agora nessa situação, né? O Ciro, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, da violência política que ele sofreu, do terrorismo eleitoral que ele sofreu, do assédio eleitoral que ele sofreu, da blogosfera petista, seria, sim, incoerente, né, para mim, se ele, depois de tudo isso, subisse no palanque dessa gente. Eu queria ver se a Simone Tebet faria a mesma coisa se ela tivesse sofrido metade do que o Ciro sofreu. Então, para mim, assim, o Ciro político está correto e se mantém coerente com o que ele fala há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos que o Ciro denuncia os erros do PT, há mais de 4 anos
que o Ciro diz que nunca mais iria subir em palanque com essa gente, tá? Principalmente porque o PT continua misturado com a mesma gente podre, não aprendeu nada. Então, o Ciro me surpreenderia e me decepcionaria, sim, se ele fizesse diferente. Isso eu estou falando do Ciro político. O Ciro político também deu, né, também afirmou que vai acompanhar o partido na decisão do partido, e não ele, fazer campanha para o Lula. E o Lupe está lá, o Lupe está fazendo campanha, o partido está fazendo campanha. Agora, eu acho engraçado as pessoas quererem... Eu faço uma pausa aqui porque ela destaca bem. O Ciro acompanhou a decisão do partido e o partido faz a campanha. E aqui, pessoal, a gente tem que entender que cada um faz da forma como achar melhor. O Ciro, enfim, segue a orientação, mas o partido faz, o Lupe faz. O Ciro não sobe em palanque, mantendo a coerência. Quem imagina se o Ciro sobe? Bolsonaro ia pegar o vídeo do Ciro falando que não ia subir, o Ciro subindo e explorar a incoerência. Isso pode até ser prejudicial em vários aspectos, além, é claro, da imagem do Ciro. Agora, eu fico vendo às vezes, por exemplo, a Juliana Brizola, o Antônio Neto, que são figuras que merecem um nosso respeito, foram fiéis a Ciro Gomes no primeiro turno e agora eles estão mais engajados na campanha pró-Lula no segundo lá, até porque eles têm um papel de importância também dentro do partido. O Antônio Neto é presidente lá na capital, São Paulo, a Juliana Brizola, deputada estadual lá no Rio Grande do Sul. Ela é de Porto Alegre lá, então ela tá atuante. E assim, eu fico vendo às vezes comentários um pouco mais raivosos em relação a eles, mas sejamos justos. Eles foram leais e foram fiéis a Ciro Gomes. Diferente de alguns que ela vai destacar, que não foram leais ao Ciro no primeiro turno e agora estão todos aí, né? Alguns aí, né, animados em relação a Lula no segundo turno. Mas faço justiça aqui àqueles que foram fiéis ao Ciro no primeiro e agora se sentem à vontade de fazer campanha para o Lula, então paciência com relação a isso. Devem cobrar um posicionamento do Ciro, né, quando na verdade dentro do próprio partido do Ciro teve muita gente que não abraçou a campanha do Ciro e agora está se arreganhando todo para a campanha do Lula, né? Estão querendo fazer convocar a expulsão do Daciolo, porque o Daciolo, né, declarou voto nulo, mas vão expulsar os mesmos traidores que no primeiro turno não fizeram campanha para o Ciro, né? Esconderam a campanha do Ciro das suas campanhas e agora estão fazendo campanha para o Lula. Isso é um caso a se pensar também, né? Porque a gente tem que cobrar a coerência dos dois lados. Não dá para cobrar coerência de um lado só. O Ciro político, para mim, está sendo completamente coerente, totalmente coerente na sua decisão. E o Ciro cidadão vai votar no Lula. Até porque ele várias vezes já disse isso. Todas as vezes que eu não passei no segundo turno, eu apoiei o candidato que estava mais próximo da linha ideológica que eu acredito. O Ciro vai votar no Lula no segundo turno, né? E apoiou o partido na decisão de apoiar o PT. Então eu não vejo incoerência nenhuma. Considerando a campanha nojenta, né? O assédio moral, né? Covarde, o terrorismo eleitoral covarde, né? Que fizeram contra a candidatura só do Ciro Gomes. Não fizeram contra a Simone Tebet, não fizeram contra nenhum outro candidato, né? Então não dá para querer, né, cobrar uma posição de herói, de mártir só do Ciro Gomes, né? Se o PT tivesse feito um bom combate, se a campanha do PT tivesse feito um bom combate, uma campanha propositiva, de debate de ideias e de propostas, e não o que ele sempre faz, que é usar uma máquina de moer reputações para destruir candidaturas legítimas, né? E ele não fez isso contra a Simone Tebet, porque a Simone Tebet é do partido que joga o mesmo jogo do Lula. Se o PT tivesse sido honesto, talvez o Ciro estivesse sim no palanque com ele. Mas não foi o que aconteceu. E eu acho que mesmo que o PT tivesse tido uma campanha correta, tivesse feito um bom combate, com respeito a todas as candidaturas, ainda assim eu acho que o Ciro não subiria e não deveria subir, porque ele estaria sendo contraditório e incoerente com aquilo que ele diz há muito tempo. Então, minha gente, olha só, vamos parar com essa passionalidade, com essa romantização de querer dizer que está decepcionado com o Ciro Gomes, porque ele não está subindo, porque ele não está fazendo nada de diferente daquilo que ele sempre disse que faria.
Ele não traiu ninguém, ele não mentiu para ninguém, ele simplesmente está tendo a postura que ele foi traído, na verdade. Daí isso aqui é um ponto importante. Sempre disse que teria. Então vamos aprender, ter maturidade para saber separar o Ciro cidadão do Ciro político, tá? E os dois estão corretos. O Ciro cidadão vai votar no Lula e o Ciro político não vai subir em palanque do Lula, que foi o que ele sempre disse. Ele sempre disse que no segundo turno em que ele não tivesse, ele estaria do lado, né? Ele votaria naquele que tem mais alinhamento ideológico com ele, e ele sempre disse que nunca mais subiria em palanque do Lula. Ele está sendo coerente, os dois personagens estão coerentes. Então não dá para cobrar qualquer coisa do Ciro, não. Né? Não dá para cobrar nada, até porque o outro lado não deu nada. Nem o lado do PT foi honesto, e nem dentro do PDT, pessoas que foram candidatas e que esconderam o Ciro ao longo do primeiro turno e que estão agora se escancarando por Lula no segundo turno. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco de maturidade política para enxergar todas essas variáveis e toda essa conjuntura. Não dá para a gente ficar fazendo uma análise de conjuntura caolha, tá? É isso que eu tenho a dizer. Uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, é isso. E eu nem tenho mais o que dizer aqui depois desse áudio dessa pessoa que, insisto, não sei quem é, mas quem quiser receber, ele está circulando por aí, então entrem no grupo do Telegram do Politizando, eu vou deixar o link aqui no comentário fixo que eu posso encaminhar para quem quiser tê-lo aí em mãos. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.